Boa noite, seu Luiz Bittencourt. Boa noite, Marlon. Boa noite, Thiago. É uma alegria participar aqui do programa. Nosso Papo Real. Papo Real, né, que tenta reconstruir a história de Goiás, resgatar fatos importantes que ocorreram, né, no processo de ocupação e colonização da nossa região. Sim. Eu acho que é um trabalho muito importante, meritoso, né? Sim. Quero parabenizar vocês por essa iniciativa. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu escutando o senhor, quando a gente estava conversando assim antes de começar, eu pensava assim, quais são as origens disso, né? Eu sei que o senhor, seu pai, veio do Nordeste, né? Minha família também, né? Veio para cá do Nordeste, né? Existe alguma história sobre isso? A razão dele ter vindo? Ele veio e já ficou em Goiânia e não voltou mais, né? Exato. Como é que é o contexto da família do seu pai? A história do meu pai é muito interessante, é muito bonita até. Ele ficou órfão, né? Perdeu o pai, ficou órfão, não, perdeu o pai criança, uma família de políticos e jornalistas de Aracaju, de Sergipe. E estudava internado numa escola, tipo essas escolas de igreja, né? Tipo um convento. Internado, tipo convento. E ele era muito rebelde, muito indócil. E segundo ele ficava muito de castigo. Na hora do almoço, por exemplo, o pessoal colocava ele para ler a Bíblia, ler trechos de livros de história, para ele não almoçar, como castigo, né? Aquela coisa toda. E ele, na ausência do pai, né? Naquela percepção que o progresso era o Sul, ele pensou, falou, olha, eu vou embora para o Rio de Janeiro. Se eu ficar aqui, eu não tenho futuro. E ele foi embora para o Rio de Janeiro, falou para minha avó, né? Devia ter 9, 10 anos, e foi embora para o Rio de Janeiro. Tinha uns parentes que moravam lá no Rio de Janeiro. E ele foi estudar no Rio de Janeiro no Colégio Pedro II, que era o melhor colégio que existia na época, né? Talvez até hoje, a referência, a importância do histórico-cultural, né? E educacional, pedagógico do Dom Pedro, Colégio Dom Pedro, né? Ele, lá, ele se deu bem, ele tinha vocação para escrever, tinha muito humanista, aproximou dos professores. Um dos professores dele era o Manuel Bandeira, ele chegou a ser o secretário lá na escola do Manuel Bandeira. Tem até um episódio que o Manuel Bandeira fez um poema para as minhas irmãs mais velhas, Luísa, Marina e Lúcia. E está aí no livro dele, Mafuado Malum. Ele publicou, ele veio visitar meu pai aqui depois, quando meu pai já estava casado, né? A gente ficou sabendo, meu pai trocava correspondência com ele, e ele homenageou meu pai com esse poema, né? Falando das minhas irmãs, que eram criancinhas, né? 3 anjos goianos, né? Um poema bonitinho. Especial. Então ele veio para Goiânia com um tio, estava no Rio de Janeiro, participava daqueles programas da Rádio Nacional, de declamar poesia, fazer aquela coisa toda. Tinha um ciclo de amigos lá, e ele dava bem também com esse pessoal. Mas ele veio um tio, veio para Goiânia, acho que meio assim, ele era quase que assim, talvez um incômodo, né? Falou, fica esse rapaz aqui, vou arrumar um destino para ele. E falou para ele, estão fazendo uma cidade lá no centro do país. Mas eles estão fazendo uma cidade. Lá em Goiás, chama Goiânia. Né? O governador lá, o interventor Pedro do Vico, criou uma cidade nova. E então tá todo mundo indo conhecer. E meu tio, esse rapaz, tio dele, comprava pedra preciosa aqui. E trouxe ele para ver, né? Para fazer uma visita. Veio e ficou aqui, ficaram aí uma semana, 10 dias, né? E ele falou, olha, eu vou voltar para o Rio e vou te deixar aqui, para você ficar aí vendo, acompanhando mais uns dias. Vou te dar aqui, deu 20 conto para ele. Na época, dava para ficar uma semana no hotel. Só dormindo. Se dormia, comia 3 dias só. Aí, e vou embora para o Rio e largou ele aí. Então, bem no comecinho mesmo, né? Ali no início dos anos 1940.
na década ali de 40, 45, Só 50. tinha Goiás ali. Só tinha o Grande o Hotel, Grande Hotel. Avenida Goiás a construção, o esqueleto do palácio lá já era ocupado. Né? Ele ficou aí, ficou apurado, procurou o Câmara Filho, que é um dos fundadores da organização Jaime Câmara, talvez assim me falhe a memória, o irmão mais velho, que também era nordestino, do Rio Grande do Norte, família Câmara. E ele pediu emprego, foi lá, eu estou aí, fiquei aí, não tenho o que fazer, não tem como trabalhar, você podia me colocar lá, eu sei redigir, aquela coisa toda. Né? E levou ele para trabalhar no serviço de imprensa do Palácio do Estado, naquela época. Então ele começou como estafeta lá, era office boy. Então um dia, ele, na onda do computador, eu falei, pai, eu só tenho que entrar aí no computador, mexer no computador. Ele falou, não, eu já contratei um professor, já estou aprendendo, já estou mandando e-mail, já estou fazendo. Ele escrevia todo dia ele escrevia. Meu pai tinha um escritório em casa, todo dia ele escrevia. E ele então falou para mim, olha, quando eu cheguei em Goiânia, Pedro do Vico foi no Rio de Janeiro, na capital, e comprou uma máquina de escrever, que tinha sido um invento sensacional, inventado por um russo. Por isso que as letras não combinam com os dedos, né? Os nossos dedos aqui, porque, por exemplo, o A é aqui, então o Z é aqui, né? Então é diferente. Então, o alfabeto da máquina de escrever da máquina é russo, ele não é russo. Mas manteve, né? Ficou aquilo, até hoje é assim. Aí trouxe a máquina de escrever, chamou o Câmara Filho e falou, todo palácio, todo serviço de imprensa tem que ter uma máquina de escrever. Então, agora isso aqui é a coisa mais moderna que existe. Botou a máquina lá na mesa, no meio da sala, entendeu? E aí, quem é que vai escrever na máquina? Ninguém sabia escrever na máquina. E ele sabia. Por causa da experiência no Rio. Por causa da experiência dele no Rio com o Manel Bandeira lá. Olha aí. Aí fizeram lá para todo mundo na sala, aí o Câmara Filho falou assim, quem é que sabe escrever? Aí deu um silêncio, assim, todo mundo meio querendo sair da sala, ele falou, eu sei. Ele falou, você foi minha primeira promoção. Aí ele foi promovido a datilógrafo oficial do serviço de imprensa. Aí ele falou para mim, falou, vocês ficam aí me criticando com o computador, pois de tarde as pessoas iam lá para a janela do palácio e ficavam vendo eu bater a máquina lá. Eu era o rapaz mais importante, eu sabia escrever a máquina e ninguém sabia. Olha, que fenômeno. Mas então ele veio para Goiânia nessa situação. Né? Minha mãe era de Rio Verde, a família dela veio para Goiânia, também bem no início, morava em Campinas, Campininha das Flores, que era, em tese, Campinas era um berço de apoio. De surgir essa capital nessa região. Para surgir aqui, né, era um vilarejo, tipo um vilarejo. Porque a estrada de ferro parava em Leopoldo Bulhões. A política na época, né, os caiados não permitiam que a estrada de ferro entrasse. Ela parava em Leopoldo Bulhões. Porque se a estrada entrasse, tem um livro da Valnice Nogueira Galvão que ela diz isso, né, que é coronelismo, voto e enxada. Então, eles bloqueavam lá, porque se entrasse o trem de ferro, viriam os colonos. E com os colonos, viria a quebra do monopólio político. Então, você... Existia uma restrição ali para não acontecer esse avanço. Então, o trajeto, né, comercial, Catalão e Leopoldo Bulhões, né, como é que era? Você pegava o carro de boi, né, o cavalo, e as distâncias eram mais ou menos de 30 em 30 quilômetros. Então você sai de Leopoldo Bulhões, anda 30 quilômetros, chega em Bonfinópolis. Anda 30 quilômetros, chega em Goiânia. Anda 30 quilômetros, chega em Trindade. Anda 30 quilômetros, chega em Goianeira. Anda 30 quilômetros, chega em Umas. Anda 30 quilômetros, chega em... 30 quilômetros era a média que você andava a cavalo. Que você aguentava andar, que o cavalo aguentava, o carro de boi. Então você tinha os pousos aí. E nesses lugares tudo foram virando cidade. Então Campinas era um tipo... um pouso desse, de quem vinha de Leopoldo Bulhões para cá, né? A rota comercial. Então, com isso, né, quem estava em Goiânia naquela época, né, os pioneiros, os primeiros, né, essas famílias todas que vieram, muitas de Goiás Velho, outras de pessoas que vieram de fora, como meu pai, de tarde,
ou no sábado e domingo, eles iam para Campinas a pé. 17 quilômetros do centro, né? Ali do Cine Goiânia até Campinas, em torno de 15, 17 quilômetros. Então eles iam a pé, aquela turma de rapaz, de moça, e lá em Campinas encontrava, tinha lá na Praça Joaquim Lúcio, tinha um coreto, era um largo, não tinha, né? Então o pessoal andava ali. Tinha cadeia pública, tinha posto de saúde lá. Já devia ter aquela matriz, já devia ter, rapaz. Aí. A matriz era uma igreja em frente ao Colégio Santa Clara, pequena, É mesmo? na lateral, no canto. Quer dizer, quem conhece, por exemplo, se chegar hoje na entrada principal da matriz de Campinas, ela está nesse sentido, a nave está nesse sentido, né? A igreja antiga ficava assim, Pequenininha. pequenininha, em frente à entrada do Colégio Santa Clara. Entendi. Né? Então, fizeram, depois eles trocaram, né? Fizeram a matriz, uma obra que demorou muito tempo, grande, né? Que já aconteceu a grandes eventos religiosos, tinha o Padre Pelágio, que tinha a fama de fazer milagres, né? Que era um padre muito bondoso, que hoje está enterrado lá. Ele foi para Trindade, mas depois eles trouxeram os restos mortais dele, tem lá o túmulo dele dentro da igreja de Campinas. Lá. Mas então ele veio, né? Conheceu minha mãe em Campinas, 19 anos, casou-se com ela, né? Constituiu a nossa família. Quer dizer, um nordestino e um goiano de Rio Verde, né? Uma goiana de Rio Verde. Então estabeleceu mesmo aqui, estabeleceu acabou. E eles constituíram a família assim, meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos, nós somos 5 homens, 5 mulheres. Nossa, que família. Hoje são 30 netos, 35 bisnetos e 3 trinetos. Nossa, que riqueza. Meu pai já faleceu com 87 anos, já tem uns 12 anos que ele faleceu. E minha mãe completou 100 anos agora, esse ano, em março, dia 27 de março, completou 100 anos de existência. Da Lúcida. 22? Lúcida? É. Uai, ela nasceu no mesmo ano dele, nasceu em 22 também. Ele também nasceu em 22. Ela é a mesma idade dele. Ele é de janeiro, ela é de março. Ela é um mês mais velha que ele. A família dele é goiano mesmo. A família dela é goiana, de Rio Verde. Cabral Arantes. Cabral Arantes. Cabral Arantes. Uma vez eu pesquisei com o Paulo Roberto Cunha, conversando com ele, com o irmão dele, o Carlinho Cunha. Eles tinham um certo parentesco também, essa família. Então era Campos, Borges, Cunha, Cabral, Arantes. Eles tinham uma mistura. Né? Que legal. Então, o início da raiz da nossa família, da presença, aqui nós temos hoje muitos Bittencourt. Cabral Arantes tem daqui, mas Bittencourt só tem meu pai, porque um irmão dele que chamava Luiz também, meu xará, depois de um certo tempo que ele estava aqui, veio para cá, mas contraiu uma enfermidade e veio a falecer. Naquela época, né, às vezes, coisa que hoje é plenamente curável, tranquilo, naquela época. Crítico. Uma vez o Dr. Alberto Rassi falou para o meu pai, falou, se fosse hoje, o Luiz estaria vivo, nós teríamos curado ele. Provavelmente ele tinha isso, e naquela época não tinha tratamento adequado e nós não conseguimos bloquear a evolução da doença. Então são essas histórias interessantes que vão, né, construindo a vida das pessoas. Meu pai foi vereador, fundou a Rádio Difusora, foi fundador da Rádio Difusora, foi jornalista. Nisso ele virou jornalista, já que ele era datilógrafo, a carreira dele foi entre o jornalismo e a advocacia e a literatura. Escreveu livros, né? Foi professor universitário de Direito Internacional e sempre participou desses eventos. Aí ele foi vereador em Palmeiras, foi vereador em Goiânia, foi deputado estadual, foi vice-governador, foi secretário de Educação do município, secretário de Educação do Estado, e foi procurador do Estado, e aí encerrou a carreira dele, né, ao longo dessa trajetória de funções, cargos públicos e participando do Instituto Histórico e Geográfico, da Academia Goiana, tem a cadeira na Academia Goiana de Letras, foi eleito para a Academia Goiana de Letras, escreveu exemplares importantes de depoimentos históricos, relatando fatos por ele vivido, uma coletânea de artigos, ele tem um livro de cunho meio biográfico,
chama A Arte da Discordância, com algumas personalidades. Então, Fernando Gomes, que foi bispo, um bispo atuante que teve aqui, né, e vários outros personagens da história de Goiás. Então, isso faz, né? Eu estava vendo o programa de outros programas que vocês gravaram, a importância que é a família, Sim. né, no contexto da nossa existência, o lastro de princípios, de inserção, de sociedade, né, o valor que você dá nisso, no relacionamento com as pessoas. Então, eu fui deputado estadual. Muitas vezes eu estava, por exemplo, numa cidade, uma senhora me procurava, me abraçava e falou assim, foi seu pai que me nomeou quando eu era secretária, quando ele era secretário de educação, foi seu pai que me nomeou professora. Olha só. Encontrei muitas pessoas assim. Então, às vezes, você está num lugar, a pessoa lembra, né? Eu precisei uma vez, fui lá, seu pai e sua mãe me ajudaram. Esse patrimônio você acaba carregando, é um tesouro que você tem. É um tesouro mesmo. Então, os amigos do seu pai, os amigos da sua família, as pessoas que sabem, às vezes não te conhecem, mas sabem da sua raiz, tem as suas referências, né? Por exemplo, eu não conheço os filhos do Tiago, mas se por acaso, num determinado momento, eu encontrar com eles e tiver uma simples menção, não, eu sou filho do Tiago, sou neto do Jaci, da Márcia, eu falo, opa, então você também é meu filho, é meu neto, você está aqui na mesma relação, né? Nós somos vizinhos, somos amigos da vida toda, eu sei quem você é. Você tem a minha lealdade, a minha solidariedade, a minha proteção. Isso é muito importante, eu acho isso muito bacana. E é muito forte isso aqui em Goiânia, né? Em Goiás. Goiás tem essa característica. Como né? a nossa ocupação, a nossa história é curta, né? Curta, se nós temos um pouco mais de 100 anos de ocupação territorial, e Goiânia, que é o principal polo, tem 80 e poucos anos, então é quase que 2 gerações só. Né? Está construindo ainda isso aqui. Ainda está construindo isso. Né? É o que eu ia perguntar em relação a como que é a sensação para vocês do que caracteriza mesmo esse cidadão goiano, né? Porque como tinha as necessidades e tinha a necessidade de construir, necessidade de sobrevivência, de meio que desbravar o que tem aqui, existia um senso mais anterior, mais subjetivo. O que é, por que aqui, o que você vai construir aqui, por que aqui se é a capital? Você falou que o Pedro Ludovico chamou o pessoal, queria criar a capital aqui, né? Existe um senso assim da razão realmente de estar aqui e fazer isso aqui, ou era só porque tinha um lugar e vamos lá e tá Não, eu acho que tinha um senso de ocupação de espaço, né? Tinha uma visão do processo de desenvolvimento, a produção, no nosso caso lá atrás, agrícola e pecuária, né? As riquezas minerais que começaram a ser exploradas pedras, né? pelos bandeirantes, né? Histórias assim que estão na base do nosso crescimento econômico. Tudo aqui era o interiorzão. Tudo era o interiorzão. Essa marcha para o oeste, ela ocorreu também nos Estados Unidos. Verdade. Né? Por quê? Porque você tem um desenvolvimento no litoral, ele é mais acelerado. Você chega primeiro, as navegações, você chegava primeiro pelo litoral. Sim. Depois você ia fazendo a ocupação interna. No Brasil, já as entradas, né? Que o pessoal ia conquistando, ia vendo, ia fazendo aquilo. Mas o goiano, ele foi muito marginalizado, muito perseguido, né? Muito depreciado. As pessoas falam, não, lá é terra de índio, lá tem onça andando na rua. Até hoje tem gente que fala isso. Lá você sai, lá tem cobra lá na calçada. Né? Vaca andando no meio da cidade. Então... Nesses dias alguém me visitou, achei que era como meio floresta. Exatamente. Eu vejo as pessoas falarem essa mentalidade. Eu não sei porquê. A minha filha foi agora, recentemente, a São Paulo fazer uma consulta no médico, um especialista lá indicado. E o médico que estava conversando com ela falou, eu estive em Goiânia recentemente, num congresso, eu fiquei maravilhado com aquela cidade. Que cidade linda. Os prédios, eu não sabia que existia isso. Lá em Goiás, lá no centro do Brasil. Eu saí assim, apaixonado por Goiânia. O médico falou para ela. Um médico famoso lá em São Paulo. A fama é muito ruim, né? Então, porque o progresso associa isso ao rural, ao truculento, ao caipira,
o cantor regional, eles associam tudo na pior coisa, mas sim. não é, isso foi uma fase do processo Muito no passado. de desenvolvimento do Estado, né, de ocupação. Hoje o Estado está integrado nos meios de produção mais avançados que existem no mundo. A tecnologia, Sim, né, nós temos aqui duas bases da Embrapa, Sim. arroz e feijão, uma de milho. Então, nós estamos aí sintonizados com, né, a produção agrícola crescendo aceleradamente. Né? Eu acredito que Goiás hoje deve estar já com mais de entre 15% a 20% da produção nacional de grãos. Nossa. Né? A produção de carne, a mesma coisa. Então, nós perdemos para o Mato Grosso. Nós lideramos isso muito tempo, mas nós perdemos para o Mato Grosso porque o Mato Grosso é um paraíso. Né? As terras são maravilhosas, a topografia é excepcional, a luminosidade, a água. O Mato Grosso é o celeiro futuro, né? Presente e futuro do planeta, do Brasil e do planeta. É mesmo? O Mato Grosso vai alimentar o mundo. Nossa. Os dois Mato Grosso. Né? Meu sogro, quando eu me casei, falou assim, se eu fosse jovem, eu iria morar no Mato Grosso. Vocês vão ver o que vai virar o Mato Grosso. Eu assisti a divisão, porque era Mato Grosso. Depois ficou Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Quando dividiu, né, o PIB era pequenininho. Né? Quando dividiu, o PIB dos dois passaram a ganhar da maioria dos estados. Com poucos anos de existência, porque foi a facilidade administrativa, econômica, foi uma expansão enorme. Isso teve influência no Tocantins também? Teve também, aconteceu a mesma coisa no Tocantins, porque quando fez a separação de Goiás com o Tocantins, existia muitas pessoas que eram contra. Para que dividir? Como tem hoje essa discussão lá no Pará, que também quer dividir. Mas o Tocantins era uma parte do estado, naquela época, né, mais pobre, né, com menos investimentos, com mais dificuldades estruturais. E o Sul, né, que já tinha uma infraestrutura pronta, também não tinha condições de investir lá. Quer dizer, a demanda não atendia. Então, o que houve? Com a separação, o governo federal teve que fazer um aporte de recurso, houve uma independência de operacionalização, né, das atividades, e com isso o Tocantins também foi embora, explodiu. É um estado hoje que está navegando a todo vapor, né? Produção agrícola, tecnologia. Palmas é uma cidade maravilhosa, e cada dia que passa fica melhor, tem aquele lago lá extraordinário. A gente enxerga o mesmo paradigma. Quem nunca foi em Palmas vai achar que é só mata ainda. Exatamente. Só um deserto. Exatamente. Eu tive agora em Araguaína. Maravilhoso. Eu tive agora em Araguaína e Gurupi. Duas cidades também, um forte crescimento, com grandes empresas, indústrias, frigoríficos, crescendo, né, faculdade de medicina, faculdade de engenharia, crescendo a todo vapor. Quer dizer, daqui 10, 15 anos, esses estados aí vão estar numa pujança extraordinária, está formando mão de obra, está abrindo fronteira agrícola, está atraindo tecnologia, está criando polos de tecnologia avançada. Né? Aí você tem um conjunto. Eu acho interessante essa questão de ser nova a cidade ainda, de 100 anos, né? Porque você ainda tem acesso a essa questão dessa cultura e a moral familiar. Eu fui criado em Brasília, meus pais são do Nordeste também, né? No Maranhão e Rio Grande do Norte, Caicó. E quando a gente vinha para cá, a gente já percebia. E quando eu fui crescendo, ficando mais velho, eu pensava, gente, o pessoal que parece o grande interior. Você sente que você é parte da família das pessoas com pouco, uma conversa ali. Então foi mantendo esse aspecto dessa tradição, uma coisa mais tradicional, mas mais de família, né, como o senhor falou. Mesmo tendo crescido tanto, não perdeu esse caráter, né? Não perdeu ainda, mas eu acho que caminha para perder. Mas vai perder. Vai né? perdendo porque a cidade cresceu muito, os núcleos familiares vão diluindo. Sim. Você não tem. Antigamente você conhecia todo mundo na sua rua, na sua escola, você sabia quem era quem casou com quem, o time de futebol, você escalava o time. É a tendência da capital. Agora que foi crescendo, Tá os bairros vão ficando distantes, você não consegue alcançar. Até a gente mesmo, a família, você tem que fazer evento para encontrar, né? Sim. Senão, no dia a dia, um mora para cá, outro mora para lá, você quase que não tem Na tempo. minha infância, era um evento, uma visita semanal, quinzenal. Na minha infância, ia na casa da minha avó todo dia. Olha só. Minhas irmãs,
com os meus primeiros sobrinhos, né? Porque lá são várias levas, né? A primeira leva ia todo dia na casa do meu pai e minha mãe. Então os meninos cresceram conosco, como se fosse irmão, primos, assim, uma afinidade enorme. Encontro com eles na rua, eles vêm, me abraçam, me beijam, falam, ó, tio, precisamos encontrar, porque cresceram com a gente lá. Né? As minhas irmãs levavam lá em casa todo dia. Hoje você, não, às vezes, não consegue fazer isso mais. O trânsito. Eu saí de casa para vir para cá, peguei um trânsito enorme. Eu não imaginava. Já uma vez eu atrasei uma entrevista aqui, numa televisão aqui da Fonte TV. Por isso também, eu achei que, né, eu sou da Goiânia antiga, não, rapidinho eu chego lá. A C63 ela é inteirinha, um carro atrás do outro. Então você tem que vir devagarzinho ali, você não tem isso como. Isso com onda verde, com tudo, né? Com tudo, você não passa na frente. Ainda teve um azar, um cara estragou um carro lá e você imagina. Eu vi do Jovem, foi 45, 50 minutos de Jovem. 50 minutos. Então essa característica, né, ela é importante na vida da gente. Outra coisa que eu estava dizendo aqui, você me perguntou, interessante, um dos motivos da mudança da capital foi o seguinte, existia uma disputa política muito forte. Né? O sogro do Pedro do Vico era muito influente com Getúlio. Então, quando houve a Revolução, os interventores, né, ele conseguiu nomear o genro, interventor em Goiás. O Pedro do Vico era de Rio Verde, foi para Goiás. Chegou. Era médico, tinha estudado no Rio de Janeiro, médico, foi governar em Goiás. Goiás era a sede, né, do governo da província lá e a sede das famílias tradicionais, entre as quais a mais importante, a mais forte, a família Caiado. Ficava em Goiás, né? Ficava em Goiás Velho ali, as fazendas, o pessoal ficava por ali na região. Então eles colocavam, isso também está no livro dela, da Valnice Nogueira Galvão, eles colocavam a jagunçada, né, a expressão usada na época era jagunçada, né, montada a cavalo, a noite inteira andando em volta do palácio. Você já viu o cavalo andar na pedra, né? Aquele seixo ali. Então eles ficavam a noite inteira. E o Pedro lá dentro do palácio não dormia, ficava lá, né? Uma situação complicada. E outra coisa, o palácio lá, o Palácio Conde dos Arcos, é feito em tijolo de adobe, aquele barro cozido, aquele barro que você amassa e fica no tempo ali. Então aquilo é igual quase que um pó. Sim, compactado. Um tiro de fuzil corta ele de ponta a ponta. Livre. Segura nada. Então eu vou ficar aqui. Esses caras andando a noite inteira aí, né? A minha pressão índole, não, a minha índole não é essa. Eu não sou um sujeito com essa natureza, né? Eu vou embora daqui. Aproveitou a onda, a ideia, alguém devia ter um projeto, alguma coisa assim, e foi embora. Falou, vamos embora daqui. Vou fazer uma nova capital. Olha e que acabou também dando certo, porque geograficamente Goiás Velho fica antigamente era chamado buraco quente. Entendi. Porque era um lugar muito íngreme, cheio de problemas. Vira e mexe, a gente vê na chuva aí, o Rio Vermelho enche, ameaça derrubar a casa da Cora Coralina, deslizamento. Acontece uma série de catástrofes lá. Mas isso, imagina se fosse hoje lá, uma cidade enorme, crescendo ali naqueles morros lá. Sim. A tragédia que foi. Então ele veio para o Planalto Central aqui na região, né? Andou com os especialistas. Já foi uma escolha mais inteligente. Identificou uma área boa e Goiânia teve a felicidade, né? Nós temos que registrar isso, do Juscelino Kubitschek ter trazido Brasília aqui a 300 quilômetros, 200 e poucos quilômetros de Goiânia. Porque o que atraiu mesmo o processo de desenvolvimento do Centro-Oeste foi Brasília. Apesar de tudo, de todas as críticas, né? Então teve que fazer Cachoeira Dourada para produzir energia, teve que trazer as rodovias para poder ter o acesso, teve que, né, ir com o tempo o aeroporto de Brasília hoje é o mais importante do Brasil. É o hub que liga tudo. Você sai daqui, passa em Brasília, vai para o Rio Grande do Sul. Você sai do Rio Grande do Sul, passa em Brasília, vai para o Paraná. Vai para o Rio Grande do Norte. Você passa em Brasília, vai para Manaus. Porque tudo passa lá. Inclusive internacional. E já está começando a ampliar a rede internacional. Vai para Nova York, vai para Barcelona, vai para Lisboa. Vai, né? Então, Brasília vai também transformou isso. Trouxe essa atenção, esse olhar para a região centro-oeste. Né? Você veio
veio para Brasília. Sim. Você não veio para Goiás, você veio para Brasília, porque todo mundo, quem veio, então veio. Veio os cérebros, as pessoas preparadas, os professores para a Universidade Federal de Brasília, o UNB, veio os grandes técnicos para os ministérios, né? Esse pessoal saía do ministério, aposentava e ia para a iniciativa privada, ou vice-versa, né? O sujeito saía da iniciativa privada e ia para o ministério, aumentava a relação. Então isso foi também um fator importantíssimo para o desenvolvimento da região, principalmente de Goiânia, porque durante um período longo, né, enorme, largo, Goiânia era uma espécie de abastecedor de Brasília, né? A Goiânia ajudava, influenciava o desenvolvimento de Brasília, como também influenciava o norte do Brasil, né? O Tocantins. Durante um tempo também, Goiânia era o polo de desenvolvimento, de sustentação do crescimento do desenvolvimento do Tocantins, e aí do sul do Pará, do Maranhão, do Piauí. Por isso que nós construímos aqui um polo educacional forte, né? A Universidade Federal, a Universidade Católica, a Faculdade Objetivo, outras faculdades que ao longo do tempo vieram, né? Era um polo bancário, a sede regional do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil era em Goiânia. Aí você tinha as linhas de aviação também, o centro-oeste era tudo Goiânia, você tinha que vir para Goiânia, para daqui você sair para São Paulo, para lá, para cá, o aeroporto de Goiânia era uma espécie de atrativo, né? A rede hospitalar cresceu por isso, porque também passou a ser um polo de tratamento de saúde. Sim. Então todo mundo, principalmente da região norte, vinha para Goiânia, né? Então durante um longo tempo, esse foi o principal fomentador, né, da consolidação de Goiânia como um polo urbano que pudesse ser atrativo, pudesse desenvolver e oferecer qualidade de vida, melhores condições de educação, melhores condições de saúde, melhores condições, porque as pessoas querem isso também, né? E com isso vem o polo de lazer, né? Vem aí os restaurantes, teatro, cinemas, bares, aí vem o shopping, que é um conjunto de locais. Isso foi ao longo do tempo consolidando a presença, né, da cidade na nossa região. Então isso aí ajudou demais, né? A história, eu acho que a história de Goiânia ela mistura com essa economia. Sim. Muito interessante. Primária no primeiro momento, né, ligada à agricultura, à pecuária. Você estava dizendo aí que o estado de Goiás abastecia as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, quer dizer, então já vem de longe isso. Sim. Né? Durante muito tempo nós também começamos a substituir o Rio Grande do Sul na alimentação, fornecimento de carne para o Nordeste. Olha só. Então foi a expansão do nosso rebanho. Então, né, a carne no Nordeste, o jabá, que era a carne de sol, carne seca no sol. Então depois, já mais, né, para cá, já tinha essa comercialização forte, que isso fortaleceu os frigoríficos, essa indústria do frango. O charqueado, né? O charqueado, que era uma especialidade lá do sul, mas na verdade é o sal, a carne com sal, depois aqui dura. E depois vem essas indústrias aí recentes de frango, né, que hoje são gigantescas. Mas por quê? Porque tem uma grande parte disso fornece para o Nordeste. Né, os laticínios, esses laticínios piracanas. Primeiro, isso que nós falamos no começo, o deslocamento para o centro do país da produção. Né? Então, como valorizou demais a terra, as culturas mais nobres, como café, cana-de-açúcar, laranja, ocupou aquele espaço da agricultura tradicional mais fraca. Então, isso veio para o centro-oeste, né? Produzir leite. Nós sabemos que é uma atividade difícil, cara, que não é tão lucrativa. Então, saiu do litoral e veio para cá. Terras mais baratas, né? O estado em desenvolvimento. Então, essa inversão, né? Essas inversões foram também ocorrendo. Essa substituição. É engraçado, você coloca esse caráter meio até cosmopolita, né, que a gente tem, que veio dessa centralidade de Goiânia, onde ela se torna ali meio que uma paragem para todos, né? Exatamente. E mesmo com esse caráter de paragem, a gente não perdeu essa identidade. Isso é incrível, né? Realmente. Que mesmo, porque assim, a gente pensa, mesmo perdendo, perdeu em algum grau, como você falou, né? Agora com a cidade se expandindo tanto, tudo tão longe, todas as pessoas tão longe e tal, se atomiza o indivíduo,
mas ainda assim você vê essa característica do goiano na população. Mesmo com tanta gente se agregando, você agrega e se torna goiano. Você se torna um goiano que nasceu em outro estado, não um de outro estado que veio para Goiás. Exato. E nós ainda temos uma população que vem para cá grande, né? Todo dia eu converso com pessoas que estão vindo para cá, estão vindo trabalhar aqui, estão vindo estudar aqui, estão vindo fazer negócio aqui. No Nordeste, de outros países. Né? Então tem uma migração ainda muito forte, né? Tem um fluxo migratório ainda forte. E eu acho que talvez até mais do que antes. Ah, sim, com certeza. Porque hoje tem mais atrativo, tem várias frentes de atração. Né? No passado eram poucas, né? Mas eram mais os pioneiros. Daí essa necessidade desse calor de convivência, desse relacionamento, você precisava do vizinho. Isso vem muito disso. Ó. Tem gente que fala, o vizinho mais irmão do que o irmão, porque a hora que eu preciso é o vizinho que está aqui do meu lado. Meu irmão está lá. Né? Então é um preceito bíblico. Isso é verdade. Mas aí você desperta esse sentimento de vizinhança no espírito goiano, de goianidade. Né? Essa simplicidade de receber. Nós chegamos aqui, tinha um pãozinho de queijo, um cafezinho. Sim. Isso você não vê fácil por aí. Não é fácil. Manteve fora mesmo, daqui, porque em Brasília eu tinha a sensação que eu não tinha essa ajuda ali dos vizinhos. Isso eu novinho, eu lembrava minha mãe, não fala não, que nem vai adiantar. Mas aqui, minha filha uma vez quebrou o braço, com 2 anos, a gente bateu na porta do vizinho e ele só jogou a chave de cima pra gente pegar o carro dele e poder ir levar, e foi com o carro dele pro hospital, nem perguntou. Tipo assim, a gente... Incrível, encontramos já hora, mas tipo assim, ainda tem também muitas famílias mais antigas que tem um centro de vizinhança, mas a gente se surpreendeu, porque a gente não imaginou, né? Nessa busca por manter a nossa identidade, eu achei muito interessante a atitude do seu pai, acho que eu já falei isso várias vezes para você, de resgatar aquela obra tão importante do Alecastre, né? A Matutina Meia Pontense. A Matutina Meia Pontense e os Anais da Província de Goiás. Os Anais da Província de Goiás. São 2 obras que ele reeditou que são excepcionais. Que, né, foram feitas pesquisas em vários locais, inclusive na Torre do Tombo, lá em Portugal, né, juntando essa documentação e concluindo aquilo que já estava pronto. E acabou sendo uma fonte de consulta. É uma fonte de consulta, porque não tem muita coisa. Conta o antecedente da ocupação dessas regiões? Bem de tudo, lá de trás. Bem do comecinho. Isso aqui. Então isso tem um valor importante. Né? Eu até estava falando para o Tiago, para vocês aproximarem bem, né, do Instituto Histórico Geográfico. O Jales está fazendo um trabalho muito bom lá. O Dr. Colemar plantou essa ideia, deu a casa dele na Praça Cívica para ser a sede do Instituto. Ele mesmo, eu tive com ele lá várias vezes. Ajudei ele, quando fui presidente da Assembleia, ajudei ele com um convênio de fornecimento de material gráfico, papel, estante para poder conservar, funcionário para ajudar a catalogar. Né? Então, fizemos muitas parcerias lá com o Dr. Colemar. O Jales fez um trabalho magnífico. E o Jales está fazendo expandindo, está colocando o Instituto em evidência. Né? Então, aliás, todos os presidentes, na oportunidade de gestão, em função das dificuldades do que tinha naquele momento, fizeram um bom trabalho. Essas entidades, elas, para sobreviver, elas precisam de muita ajuda, muito apoio, muita dedicação, principalmente daqueles que estão na frente naquele momento. Né? Então, o Zé Mendonça Teles, o Jales e tantos outros. Eu não vou ficar citando aqui para não... Essa parte não é muito contada, mas existe esse aspecto muito bom, né, que às vezes não é contado sobre a política, que a gente sempre vê, às vezes, com a visão da intriga, da briga, da disputa, eleições, essas coisas. Mas existe esse lado não deixa de existir, né? Da conservação desses institutos, daquilo que é patrimônio. E não é só porque é lei e porque é ordenado, né? Existe também a sensação de preservação das próprias pessoas ali, né? Existe. O pessoal participa, né? Está sempre ali ajudando com eventos, fazendo livros, né? Patrocinando livros. Quando eu fui presidente da Assembleia, eu ajudei a fazer 2 ou 3 livros também importantes sobre a história de Goiás. Eu fiz um da história dos parlamentares, né, resgatando legislatura por legislatura, identificando nome, data de nascimento, idade, região,
né? Então nós iniciamos esse trabalho. Nós montamos um acervo pictórico lá, né? Alguns quadros, retratando também a história de Goiás em alguns momentos. Tem um quadro lá que tem uma pena, que é a símbolo da transferência da capital, Olha assinatura das só. pessoas, as famílias tradicionais que vieram no primeiro momento, os nomes, alguns lá, Excelente. né? O Cavalcante, o Helder Rocha Lima, Poxa, enfim, bom, né? vários Ciron, vários artistas fizeram lá obras que hoje compõem esse acervo artístico, né? Para você também, a ideia era no futuro, quando nós iniciamos isso, no futuro era a escola levar os alunos, né? Ter um folhetim, seria, aqui é o Pedro do Vico, foi quem assinou lá a transferência para a capital, né? Foi na data tal, aqui são as mulheres importantes do Estado, olha lá, primeira poeta, primeira pianista, primeira deputada, primeira escritora, então tem lá. Essas aqui são as famílias, os primeiros que Termina que disso vem o resgate. Imagina. Você conta para os seus filhos. Já estou animado aqui para descobrir exatamente o que é isso aqui. Levar minhas filhas lá. É interessante. E contar vale essa a pena. história. Vale a pena. E aí você vai colhendo isso e tendo esse senso de... Eu estava no Rio Grande do Sul, lá na Assembleia Legislativa, e o presidente era meu amigo, o doutor José Otávio Germano. Nós montamos uma associação de deputados, uma entidade nacional, chamava UNALI. Existia uma, quando nós assumimos o nosso período lá, ela estava dominada pela política antiga, aquele esquema. Então, vamos ignorar isso e fazer uma nova, com novos princípios, novas ideias, aquela coisa toda. Então, tinha o Cid Gomes, que era o irmão do Cid Gomes, que era deputado estadual presidente da Assembleia, tinha o Sérgio Cabral, que depois desviou, né? Tinha o Zé Otávio Germano, tinha o Agostinho Patrus, lá em Minas, tinha o Zenaldo Coutinho, que foi prefeito de Belém do Pará, tinha o Ricardo Ferraz, que depois foi eleito senador pelo Espírito Santo. Então tinham essas lideranças, né? Fizemos uma reunião e tal, e fomos no Rio Grande do Sul traçar uma meta a relação, né? Questão de salário no sentido do Marajá, do graça excessiva, essas coisas tudo. Padronização, leis de combate à corrupção, uma série de coisas. E eu olhava lá nos corredores, nas salas que a gente entrava, aqueles painéis. Então, os líderes da Revolução Farroupilha, cena das batalhas. Então, eu falei, putz, lá na nossa nós não temos nada, não tem nenhum papelzinho lá. Ele já vem de uma cultura que mantém isso. Exatamente. Então, vamos pensar. Aí começamos a desenvolver esse trabalho. Reunimos com alguns artistas e pedimos, né? Conseguimos algumas obras, fizemos algumas obras que já tinha com essas, porque é um fato importante político, né? Não é a guerra do Paraguai aqui para nós, no Rio Grande do Sul mas aqui para nós o fato importante foi a virada, talvez o fato mais importante, né, do desenvolvimento do Estado foi a mudança da capital de Goiás Velho para Goiânia. Sim. Né? Quer dizer, essa é a história antes e depois disso. Né? Como é a história de Brasília, né? A mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília mudou o Brasil, foi um marco. Mudou a história do Brasil. Então, a mudança de Goiás para Goiânia, né, da cidade de Goiás para Goiânia, mudou a história do Estado. Né? Como a criação da capital de Palmas, né? Como a divisão dos estados lá. Quer dizer, isso é um marco definitivo, é a coisa mais importante. Se você for hoje lá no Tocantins, qual a coisa mais importante que aconteceu lá? Foi a emancipação, a criação do Estado do Tocantins, aquele dia, aquela votação, né? Aquela fato de ter surgido ali, o território, essa coisa toda. Muito rico mesmo. Muito obrigado, viu, senhor Luiz, porque ouvindo essa história, a gente pensa, o Brasil não é só uma coisa que está lá, que a gente vai usar. As novas gerações se perdem porque tem a mídia e às vezes julga as coisas por aquilo que recebe, né? Não,
o nosso povo é aquilo que se entrega, né? Verdade. Aquilo que se gasta, fazendo e construindo, vendo boas referências e criando aqui. Então a gente está no começo também, não tem limites, né? Exato. Mas a gente tem essa responsabilidade, cada um, né? Eu digo muito que tem um descompasso, né, do Brasil real e o Brasil do mundo político. Né? Do Brasil institucional, vamos dizer assim. Tem um descompasso. Quando você anda, que você vê, né, você percebe que o Brasil real ele é muito mais sincero, muito mais trabalhador, muito mais honesto, muito mais empreendedor. Né? Então, o Brasil real ele é diferente, mais justo. Né? Você vê que as pessoas participam, ajudam, elas em vários, né? São solidárias, né? São mais corretas, mais leais. E às vezes a gente pensa, o Brasil institucional dá o maior exemplo. Putz, de novo, né? Quem que aguenta isso? Ninguém aguenta, chega, dá tempo. Né? Mas infelizmente, né, eu cito algumas frases do Luiz Guimarães, ele dizia o seguinte: se você acha o atual parlamento, o atual mundo político ruim, você vai ver o próximo. Vai ser pior aí. Eu já passei por lá e vi, né? Vi de perto. Eu fui deputado estadual, fui deputado federal. Então, tem muita gente boa. Né? Não é generalizar, nós não podemos generalizar em nada. Sim. Né? Pessoas idealistas, né? Que representam, às vezes, um setor. Você vê um parlamentar lá, homem ou mulher, às vezes está quieto, você quase não vê manifestar, mas de repente levanta lá e vira um leão, porque ele é o representante dos plantadores de coco lá, não sei da onde, ou o representante dos garimpeiros lá da baixo, não sei o quê, né? Representante dos criadores de gado lá do sul de Goiás. Quer dizer, alguém, ele está ali por algum motivo. Existe essa representação do povo real, tá lá, nas entrelinhas. Aí ele aparece e é lógico, né? E faz e defende lá o ponto de vista dele, a ideia dele. A democracia é um processo de construção permanente. Né? O preço da democracia é eterna vigilância. E é isso mesmo, você tem que estar o tempo todo, né, ajustando, melhorando, consertando, aparando, né? E torcer para que de todos os regimes o melhor é o democrático. Com todos os defeitos, com todas as dificuldades. Né? Ainda não existe um melhor do que a democracia. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Aí eu é que agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês desse programa, dessa ideia criativa, né, bacana de a gente, de uma forma despretensiosa, mas trazendo algum conteúdo nessas discussões e lembrando alguns fatos, algumas situações que podem servir de informação para as pessoas. Né? E dentro desse foco, eu vejo que o Tiago preocupa muito disso, e eu também me preocupo muito com isso, que é essa história da tradição familiar. Não tradição do ponto de vista da intocabilidade, de você separar as coisas, não. A tradição do ponto de vista das coisas boas, né? Da verdade, da simplicidade, da capacidade de conversar com as pessoas, de ser verdadeiro, né? De relacionar com franqueza, com lealdade, com sinceridade. E isso é que é importante mesmo. Né? Na família você aprende isso. Né? A escola da vida é aqui, começa na família. Né? A célula principal. Quando eu vejo essas coisas aí, que atacam, né, o núcleo familiar, eu fico preocupado, sabe? Fico preocupado com meus netos, fico preocupado com as próximas gerações, porque é aqui que está o elo principal. E é cativante ser. Eu tenho amigos que me falam, Malu, sua esposa me contou, eu estava assistindo a entrevista que, rapaz, eu não tinha aquela ideia, em vez a gente esquece desses princípios. Uma pessoa assim, você não imagina te contando que ele mesmo foi tocado ali, escutando umas simples conversas, que percebe que são homens como nós, pessoas normais, que estão fazendo isso, que estão mantendo esses princípios. É por causa disso que as coisas estão como estão ainda. É verdade. Ainda não degringolou. Vocês estão de parabéns. Tudo bom. Obrigado. Obrigado, viu?